chamada de Gaming Disorder, a dependência de jogos eletrônicos, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Para combater o problema, foi trazido para o Brasil um tratamento que já é realizado nos Estados Unidos. A semelhança com o estilo do AA, os Alcoólicos Anônimos, não é mera coincidência. Com o nome de Computer Gaming Addicts Anonymous, CGA, é isso, Adictos de Jogos Eletrônicos Anônimos, a terapia contempla 2 reuniões semanais, que por enquanto ocorrem por Zoom, por aplicativos para conversar online, né? Véspera de Natal de 2019, o professor ABP, aos 37 anos, era responsável por uma série de tarefas familiares que não conseguiu cumprir. Não era a primeira vez que ele se atrapalhava. Não conseguia mais se concentrar nas aulas de sua segunda graduação e já estava arrumando problemas para o seu casamento. Mesmo sendo adulto, ele só pensava e jogava videogame, olha só. Comecei a jogar quando criança, com o Atari. Na adolescência ganhei um computador e comecei a jogar por ele. E depois pelo celular. Há algum tempo percebi que eu tinha uma vontade muito grande de jogar. E isso estava saindo do meu controle. Por exemplo, teve vezes que eu jogava no trabalho. A confusão provocada naquele Natal, no entanto, o levou a tomar uma decisão que mudou a vida dele e de todos em volta. Decidiu experimentar um tratamento que havia visto em um site americano, onde as pessoas compartilhavam sua experiência com o vício em jogos eletrônicos. O bom resultado o fez trazer para o Brasil a experiência com interações em português. Detalhe, o anonimato é obrigatório nesse tipo de terapia. Quando descobri o CGAA, comecei a dividir tudo o que estava me incomodando e percebi que outras pessoas tinham uma história de vida muito parecida com a minha. Ele afirma que passou a participar diariamente das reuniões em inglês e falar sempre que podia. Nas conversas, os membros trocam ideias e dicas de como parar ou reduzir a frequência dos jogos, assim como manejar a ansiedade provocada pela abstinência e controlar os gatilhos que geram a ânsia pelo jogo. Quando se tem um problema, nada melhor do que conversar com outras pessoas que têm o mesmo problema. Assim, dá para compartilhar soluções que alguns já encontraram, né? Bem interessante. Primeiro fiquei sem jogar por 4 meses, mas por conta da pandemia e da necessidade de ficar dentro de casa, me desmotivei e acabei tendo uma recaída. Fiquei entre idas e vindas, mas agora faz 8 meses que estou sem jogar. Estou bem mais tranquilo e conseguindo lidar com as coisas de maneira muito melhor, controlar meu tempo e minhas emoções, diz ele. Esse formato de tratamento começou a ser desenhado em 2004, quando um grupo de jogadores eletrônicos americanos começou a compartilhar em um fórum online os prejuízos que os jogos estavam causando em suas vidas. Durante 10 anos, eles foram se organizando e percebendo que a ajuda mútua fazia bem para os membros. Em 2014, decidiram que adaptariam os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, que têm como base primordial reconhecer a importância diante do vício e observar os prejuízos causados por ele. Hoje o grupo conta com centenas de pessoas de várias partes do mundo, com reuniões online, acontecendo em inglês, espanhol, alemão e russo, e agora também em português. Por enquanto, os encontros presenciais estão limitados a algumas cidades americanas. Para ver que esse tipo de problema não é só aqui, não é só perto de nós, né? O mundo inteiro trata deste assunto. Interessante, né? Uma doença similar ao alcoolismo, para ver a gravidade. Qualquer coisa que você exagerar na sua vida pode virar doença, né? E é uma questão de saúde. Chamada de Gaming Disorder, a dependência de jogos eletrônicos é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. A condição entrou no CID-11, que é a 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças, que padroniza a caracterização e notificação de doenças em todo o mundo, em 2018, e será formalizada a partir de 1º de janeiro de 2022. Nem sempre o tempo em si dispendido em frente ao computador ou celular é sinalizador de se tratar de um vício. O problema se estabelece quando o hábito atropela compromissos importantes e a convivência com amigos próximos. Ou então, quando o interfere em questões de saúde, como o sono, as refeições e a higiene pessoal.
O problema é definido como um padrão de comportamento caracterizado pela perda de controle sobre o tempo de jogo, sobre a prioridade dada aos jogos em detrimento de outras atividades importantes e continuação ou aumento no tempo de jogo, apesar das consequências negativas associadas a ele. E o perfil? Para finalizar aqui o nosso vídeo, deixa o like já se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Se você chegou até aqui, deve estar gostando, não é verdade? O perfil, então, né, o número de pessoas que jogam games eletrônicos, estimado pela Entertainment Software Association, a associação comercial da indústria de videogames nos Estados Unidos, é gigante. Cerca de 2,6 bilhões de pessoas em todo o mundo. Estudo feito pela Associação Americana de Psiquiatria mostra cerca de 1% da população mundial sofrendo com vício em jogos eletrônicos. O perfil de quem sofre dependência em jogos eletrônicos costuma ser de pessoas do sexo masculino e de classe média, por ter acesso a esses aparelhos eletrônicos. Normalmente, o interesse pelos games começa na adolescência. Pessoas que apresentam quadros de depressão e baixa autoestima, que têm uma visão diminuída em relação a si mesmo, estão mais vulneráveis à dependência, já que enquanto jogam, eles se sentem bons em alguma coisa. Grande verdade, né? Grande verdade isso. Quem se sente diminuído perante a sociedade encontra nos games algo que possa o levantar, daquela sensação, aqui eu sou bom, né? Quanto mais eu jogo, mais bom eu fico. E, consequentemente, mais viciado nos games também, né? Gosta do nosso conteúdo? Acesse nosso site diariamente, www.divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel. Também acesse nossos grupos, WhatsApp, Telegram e Facebook. Assim você fica por dentro de tudo que acontece. Chega ao Brasil tratamento para dependência em jogos eletrônicos, inspirado no Alcoólicos Anônimos ou Alcoólatras Anônimos.